Oi, pessoal, eu sou Daiane Diniz, falo da Líder RH Recife e estamos no nosso primeiro podcast. Temos hoje nossa convidada querida, Nathalie Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Essa psicóloga querida, que já atua na área organizacional e atua atualmente na área clínica. Eu queria que você se apresentasse um pouco mais para a gente, Nathalie. Maravilha. Olá, eu sou Nathalie Rodrigues, sou psicóloga. Hoje atuo na área clínica, mas desde o início da minha carreira, né, que eu trabalho mais frequentemente com a área organizacional. Optei por ir para a área clínica pela flexibilidade de horários, foi uma opção pessoal, mas sempre tive um coraçãozinho também nessa área organizacional. Então, eu atuei como analista de recursos humanos e também trabalho, né, no Reflexão Mulher, que é um projeto para mulheres. Temos o Instagram, o @Reflexão Mulher, e temos encontros mensais, periódicos, né, com mulheres. Ele é aberto ao público em geral, e nós trabalhamos várias temáticas que visam fazer com que a mulher viva de uma forma mais equilibrada nessa sociedade que a gente tem hoje. Então, essa é Nathalie Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Day. E o nosso tema, pessoal, é saúde mental nas organizações. E voltando, né, para a questão do tema, eu queria que, Nathalie, você falasse um pouco para a gente do cenário pós-Covid, o que é que isso implicou nas organizações, na humanidade em geral, quais são os efeitos que a gente vem sentindo após essa pandemia que a gente enfrentou. Uhum. Para iniciar, uma percepção que eu tenho é que após, né, esse cenário das pessoas terem que ficar em casa e depois voltarem para o ambiente de trabalho, ficou mais fácil das empresas entenderem que não há uma Nathalie profissional, uma Nathalie, não, o que acontece em casa fica em casa, o que é do trabalho fica no trabalho. Né? Nós percebemos que eu sou um ser completo. E o que acontece no meu trabalho influencia na minha vida em casa. E o que acontece na minha casa também influencia no meu rendimento do trabalho. Perfeito. Né? E eu acredito, né, que com esse cenário pós-pandemia ficou mais notável. E é mais fácil de perceber que agora as pessoas precisam cuidar da saúde mental, porque senão elas não vão ter rendimento no trabalho. Né? E eu preciso ter uma qualidade de vida, eu preciso ter momentos com a minha família, eu preciso ter momentos com meus amigos para que eu possa ter saúde mental e para que eu possa render para essa organização. Né? E aí, uma coisa que é interessante também é observar que nós somos seres sociais. E hoje em dia, né, eu acordo, tomo café da manhã, já me arrumo correndo para o trabalho, às vezes pego o ônibus lotado, um metrô, né? Quando chega no trabalho, já chegou cansadona e tenho que começar a produzir. Pego o meu horário do almoço, às vezes não dá tempo nem de fazer alguma coisa pessoal, porque é comendo, correndo, e já tenho que continuar trabalhando, depois volto para casa. E esse tempo que eu tenho em casa, ele é mínimo. Com esse cenário de pós-pandemia, percebeu-se que as pessoas ficaram correndo atrás de mais qualidade de vida. Muitas pessoas ficaram com medo de morrer. Então, do que adianta eu trabalhar tanto, eu me dedicar tanto para uma empresa e depois eu não estou mais aqui, eu sou rapidamente substituída. E fez as pessoas refletirem mais sobre isso. Né? Agora eu quero fazer uma caminhada, eu quero entrar na academia, eu quero ver as apresentações de meu filho na escola, porque eu quero viver. Acredito que esse cenário fez as pessoas despertarem um pouco mais para essa vida. Não adianta só estar me entregando para o trabalho. E aí, o que isso traz de consequência? O empregador, ele precisa estar de olho nesse cenário que o funcionário quer viver. Porque com a internet também tem essa questão do eu posso ter minha loja online, eu não saio de casa, eu consigo uma renda extra. E se ele não conseguir encontrar formas de fazer essa captação e fazer com que esse funcionário dele fique retido, né, um funcionário que é bom, fique retido ali naquela empresa, ele vai perder esse funcionário rapidamente. Porque as pessoas não querem só trabalho, não querem só dinheiro hoje. Elas querem qualidade de vida. A morte iminente fez com que esse véu saísse dos olhos. As pessoas abriram os olhos e, poxa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu quero fazer da minha vida a partir de agora? E houve essa mudança.
E os empregadores precisam entrar nesse ritmo Sim. da mudança. Exatamente. Muito importante isso aí que você falou, Nathalie, referente a esse novo que a gente tem vivido, esse novo para os funcionários, né? Onde a gente consegue perceber que somos um. Então, a Nathalie mãe é a Nathalie funcionária, é a Nathalie filha, é a Nathalie que ocupa vários papéis na sociedade e que precisa unificar e não fazer como era dito antigamente, deixar tudo para trás e quando passar dessa porta, você aqui é funcionária. Não tem como a gente fazer essa separação, de fato, né? E as empresas precisam estar atentas que o cenário mudou e que muitas pessoas foram impactadas quanto a isso. Segundo os dados da OMS, uma a cada 8 pessoas, elas foram impactadas de alguma forma por conta de problemas mentais pós-pandemia. Então, assim, a gente vai colher, infelizmente, vários frutos que não são bons da pandemia. Então, a gente tem que aprender, né, o que veio com a pandemia para que a gente possa extrair o de melhor e viver com qualidade de vida, tendo autoconhecimento, para que a gente consiga entender nossas dores, consiga entender o que desperta gatilhos, né? Você com certeza vai falar sobre isso, que quando a gente se conhece é muito mais fácil a gente entender é por que eu estou me sentindo assim. E racionalmente, essa pessoa ela vai conseguir viver melhor, se entendendo, se conhecendo. E queria que você falasse um pouquinho sobre autoconhecimento. Como é importante a gente ter essa busca constante, né? De se conhecer, de separar tempo para si. E é isso. O que é que você tem para nos oferecer hoje de conteúdo quanto a isso? O autoconhecimento hoje é uma palavra que está em quase todos os cenários, né? A gente abre o Instagram, autoconhecimento, e se fala muito sobre isso. E acaba sendo, às vezes, banalizado, né? A pessoa não dá a devida importância ao que esse significado tem de tão importante para a nossa vida, né? O autoconhecimento é eu me conhecer. Aí a pessoa vai dizer, mas besteira, claro que eu me conheço, né? É óbvio que eu me conheço. Para que eu preciso de autoconhecimento? Mas aí a gente começa fazendo algumas perguntas, né? Principalmente no trabalho clínico, quando o cliente chega, você começa a fazer algumas perguntas que a pessoa para assim e faz, caramba, eu nunca parei para pensar sobre isso. E são perguntas simples. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você e quero que você pense direitinho e responda aí. Quem é você? Quem é Daiane? Quem é Nathalie? Hum, E quando a gente para refletir, faz, poxa, realmente, quem sou eu? Aí você começa pelo mais básico, né? Eu sou psicóloga, eu sou mãe de Luísa, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou funcionária da usina, eu sou funcionária da líder. Mas quem é você? Isso são os seus papéis nessa sociedade. E aí as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de encontrar suas qualidades, de identificar seus defeitos. E esse processo do autoconhecimento, né, faz com que a pessoa ela identifique. Então, na hora de eu me apresentar para uma entrevista de emprego, eu vou identificar que eu não vou para aquela oferta de emprego simplesmente pelo salário. Porque aquele perfil de empresa, aquele perfil de trabalho, não está alinhado com a minha cultura, com o meu estilo de ser, com as minhas vivências, com o que eu quero para a minha vida. Então, isso é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é só historinha de coach, né, dos psicólogos agora no Instagram. O autoconhecimento é fundamental para você saber o que você quer e aonde você quer chegar. Então, eu sou Nathalie, eu sou psicóloga, eu quero chegar até o ponto X. Mas eu preciso saber os meus limites, eu preciso saber os meus defeitos, eu preciso saber os meus potenciais. Porque os meus defeitos eu preciso começar a alinhar, preciso começar a podar, né? Os meus potenciais eu preciso começar a cultivar isso para crescer ainda mais. Mas se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu vou para qualquer lugar. Em qualquer lugar vai estar bom para mim. Então esse salário aqui vai estar legal, esse carro aqui vai estar legal, e eu vou me acomodar nessa situação. Mas eu posso olhar e dizer assim, poxa, essa empresa aqui não está alinhada com os meus objetivos, com as minhas prioridades, com a minha cultura de vida. Então eu não quero estar nesse lugar. O que é que eu vou fazer? O momento é agora, que eu ainda estou empregada, né? Vou começar a estudar, começar a pesquisar o mercado, começar a avaliar os lugares que eu quero estar, quais as empresas que eu gostaria de trabalhar, que estão alinhadas com esse meu pensamento. Poxa, vou botar meus currículos nesses lugares. Vou fazer cursos para melhorar, desenvolver essas áreas que eu tenho dificuldade. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Não é simplesmente
para dizer, eu tenho autoconhecimento. Não, o autoconhecimento, ele te faz sair do lugar que você tá, para que você consiga chegar no lugar lá em cima, dando o teu melhor e estando feliz por estar nesse lugar. Porque tem muita gente que chegou no cargo de diretoria e está insatisfeito com o lugar que está. E tem gente que está lá varrendo e está assoviando feliz da vida, porque é o que gosta de fazer. Exatamente. Você me fez lembrar o que acontece muito nos processos de recrutamento e seleção. Uma das perguntas que eu gosto de fazer para todas as pessoas que eu estou recrutando é: o que te traz felicidade? Aí a pessoa sempre norteia pela vaga que está tentando concorrer. Aí eu falo, tudo bem, eu entendi essa questão. Mas se eu te perguntasse uma outra área que traria felicidade para você, o que é que você me diria? E aí a pessoa começa a refletir um pouco mais e fala de possíveis áreas que de fato seria mais feliz. E acaba dizendo, eu até gostaria de trabalhar mais nessa área. Então isso é muito importante, porque não é trabalhar, como você falou, pelo salário. Mas a empresa que a pessoa vai atuar tem que estar conivente com os sonhos, com as perspectivas de vida, né? É como se fosse um casamento, as duas partes têm que estar satisfeitas. E não apenas uma, não é só o salário. É realmente ter felicidade e todo dia acordar e ir para aquele emprego, porque vai ser feliz, vai contribuir, vai crescer e vai fazer a empresa crescer. E algo que eu acho muito importante é a questão da felicidade. E o autoconhecimento, nada melhor que o autoconhecimento, né? Para que a gente consiga entender o que de fato nos faz felizes. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Geralmente, quando a gente está iniciando esses processos de atendimento e a gente está trabalhando mais focado nessa área profissional, é assim: fecha os teus olhos. Imagina agora você trabalhando naquilo que te faz mais feliz. Que você iria, mesmo se você não recebesse um centavo para estar trabalhando naquele lugar. O que é que te motiva a estar naquele lugar? Né? É essa felicidade que você falou. Então, quando a pessoa se imagina, faz, poxa, eu queria estar naquele lugar. Mas o que é que te impede de chegar nesse lugar? Sou eu mesma, minhas próprias decisões, minhas próprias escolhas. Né? Então, o autoconhecimento, ele leva a gente para esse lugar. Né? Eu identificar. Às vezes a gente se impede de sonhar. E sonhar não custa nada. Então, poxa, hoje eu tô aqui, a gente tá nesse local, nesse podcast, mas eu tenho um sonho de fazer um evento para, sei lá, X mulheres, e a gente vai falar sobre isso, e vai ter a apresentação de várias pessoas, e no final vai ter isso. O que é que me impede de sonhar? E depois correr atrás desse sonho, né? A gente teve a confraria de RH da Líder. O que é que me impede de fazer uma confraria depois, em um auditório, com muito mais pessoas falando sobre essa experiência do RH, de como fazer um recrutamento legal, né? Das pessoas conhecerem a história das pessoas que estão fazendo a Líder, né? E ter essa conexão. Então, o que é que me impede de sonhar com esse novo lugar que eu quero estar? Né? Eu quero que a Líder chegue a tantas empresas X. Esse sonho, ele não me custa nada. Agora, eu ficar no meu lugar e não me permitir sonhar, me custa uma vida de infelicidade. É verdade. Então, a gente pode fechar os olhos, imaginar o lugar que quer estar e correr atrás para chegar nesse lugar. Precisamos ser protagonistas, né? E desconstruir muita coisa que foi colocada durante tantos anos sobre nossas vidas. Nós mesmos construímos na nossa mente. Então, para que a gente consiga avançar, a gente tem que desconstruir para que a gente passe a construir novamente de maneira mais assertiva. E dar um passo para trás nem sempre significa diminuir. Às vezes a gente dá um passo para trás para dar mais alguns para frente e com mais força, né? Então é muito importante a gente refletir de onde a gente está, de onde a gente quer chegar e também algo muito importante, onde a gente não quer chegar. Porque a importância de dizer o não para certas oportunidades, para certas possibilidades, para que a gente possa dizer um sim para aquilo que de fato vai nos trazer felicidade, né? No Reflexão Mulher, a gente já trabalhou esse tema, inclusive, na importância de aprender a dizer não. E uma coisa que ficou muito marcante é que sempre que eu digo não para alguém, eu estou dizendo sim para uma outra coisa, para uma necessidade minha, talvez. Mas sempre que eu digo sim para essa outra pessoa, eu estou dizendo não para alguma outra coisa também. Sempre vai ter os lados dessa moeda. O sim sempre vem acompanhado do não. E aí a gente pode até ter um exemplo, né? Nathalie, tu pode gravar o podcast hoje à tarde?
Posso. Eu disse sim para você. Mas eu disse não, por exemplo, para a minha necessidade de estar com a minha filha em casa. Mas são sempre escolhas. Mas, para mim, hoje, seria mais vantagem estar aqui. Porque a minha necessidade de me comunicar, de me integrar com você, tá pesando mais. E eu posso, em outro momento, por exemplo, à noite, estar com a minha filha. Agora, se não tivesse ninguém cuidando da minha filha, eu teria que dizer, poxa, mesmo que a minha necessidade de conexão aqui esteja grande, eu vou ter que dizer não, porque eu preciso dizer sim à minha necessidade de cuidar da minha filha. Então, vai ser sempre assim. Eu sempre vou dizer sim para algo e não para outra situação também. E na maioria das vezes, nós somos ensinados a dizer sim para as outras pessoas, mas acabamos dizendo tantos nãos para nós mesmos. E sem se dar consciência de que a gente está dizendo esse não para as nossas próprias vontades. É um chefe que te pede alguma coisa e você queria largar no horário porque marcou um jantar com o esposo ou marcou de sair com algum amigo e diz, poxa, eu vou ter que ficar aqui até mais tarde, mas não sabe dizer esse não para o teu chefe, simplesmente porque a gente também não aprende a se comunicar de forma assertiva. E às vezes faz, poxa, mesmo sem querer, e acaba ficando aquele trabalho triste, chateado, invocado por estar ali depois do Muitas vezes é tempo. algo que dá para adiar um pouquinho, né? Uhum. E que com conversa você consegue Alinhar. estabelecer seus limites. É dizer, poxa, olha, eu até gostaria de te ajudar aqui até depois do horário, mas hoje eu já tenho um compromisso marcado. E é muito importante para mim estar nesse compromisso. Né? Amanhã eu posso chegar mais cedo, ou eu posso deixar alguma atividade minha que não é tão urgente para te ajudar nessa situação aí que tu tá me pedindo. Né? É só, às vezes, a gente precisar aprender a se posicionar da forma correta. E para isso também precisa desse caminho do autoconhecimento. Porque eu preciso saber quais são as minhas necessidades, o que é que importa para mim, quais são os meus valores, o que é que está vivo dentro de mim de sentimento. E quando eu identifico isso, é que eu posso chegar para o outro e dizer qual é o meu limite. Se eu não sei qual é o meu limite, eu vou estar sempre passando esse limite. Então, eu vou estar sempre dizendo sim para as coisas que os outros estão me pedindo e dizendo não para aquilo que eu tô querendo no momento, porque eu não sei qual é o meu limite. Faz sentido isso, Dani? Faz sentido. E as pessoas acabam adoecendo por isso, né? Os nãos para si acabam ficando travados ali e geram a depressão, ansiedade, tantos outros sintomas e problemas mentais que acabam sendo decorrentes do não autoconhecimento, né? De não praticar isso. E um dado que eu vi muito interessante na OMS é que a depressão está em segundo lugar no ranking das principais doenças que impossibilitam os funcionários de atuarem no trabalho. Segundo lugar, perdendo apenas para dores nas costas. Nossa, eu fico pensando assim, né? No meu modo de pensar, eu acredito assim, a depressão eu acho que hoje só tá em segundo lugar, porque ela não é tão palpável no diagnóstico como, por exemplo, uma dor nas costas. Né? Se eu tenho um problema de hérnia de disco, eu faço lá um exame, uma ressonância, né? E consigo identificar que realmente tem aquele problema. Sim. Uma depressão eu não posso colocar numa máquina e fazer um exame de diagnóstico. Eu não posso fazer outra sonografia para saber se a pessoa tem depressão. Então, eu acredito que se a gente tivesse essa forma de quantificar, de realmente saber se a pessoa tem depressão, esses números Seria primeiro disparariam. lugar disparado, acredita? Infelizmente, né? Infelizmente, né? E aí a ansiedade fica em sexto lugar desse ranking. Uhum. Então, como a humanidade ela tem ficado mais ansiosa, tem ficado com depressão, e pós-pandemia, né? Isso Exato. agravou ainda mais. Então, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça ou para correr atrás desse prejuízo? Uhum. O que você daria de dicas? O que eu costumo falar é assim, a OMS, ela traz o conceito de saúde que muitas vezes nós nem associamos dessa forma. Então, para a OMS, saúde é um bem-estar bio, psíquico, físico, social, espiritual. Então, não é simplesmente, eu não estou com dor de dente, então eu tenho saúde. Eu não tenho um problema no coração, então eu tenho saúde. Ou eu não tenho câncer, então eu tenho saúde. Não é a ausência de doença que determina que eu tenho saúde. E isso é interessante a gente pensar. Porque nós pensamos, eu tô saudável aqui, não tenho doenças. Mas a saúde mental, ela se completa nesses aspectos da vida da pessoa. Então, eu preciso estar com o meu corpo bem para eu ter saúde. Então, eu preciso me exercitar. Eu preciso, nem que seja fazer uma caminhada de 30 minutos.
mas eu preciso fazer esse exercício. Eu preciso ter interações sociais. É convidar um amigo para fazer um passeio comigo, é jantar na casa de alguém, é sair à noite para sentar numa praça e conversar, é chamar amigos para jogar dominó, é construir essas relações sociais. E cuidar também do corpo, né? Se eu tenho uma dor que está ali persistente, eu tenho que investigar essa dor. Eu não vou me encher de remédio para apagar essa dor. A dor é um sinal que o corpo está dando de que algo está errado. Então, saúde não é ausência de doença. Porque muitas vezes até a gente pode estar com uma doença uma doença crônica, como a diabetes, mas eu tratar dessa doença e eu vou estar me sentindo saudável. Porque minha mente está boa, porque meu corpo tá legal, apesar da doença eu consigo me exercitar, eu consigo fazer outras coisas. Então, saúde é esse bem-estar completo. É esse bem-estar, a gente chama de holístico, né? Que é em todos os aspectos da vida do ser humano. Quando eu estabeleço essa saúde, que eu entendo o que é de verdade saúde, aí eu preciso correr atrás dessa saúde. Eu preciso olhar, né? A gente está falando aqui da organização, então eu como o dono da empresa, eu como coordenador, como supervisor, eu preciso olhar meus liderados com esse olhar de que eu preciso também entregar essa saúde para ele. Um ambiente que é cheio de estresse, que é cheio de cobrança, que a pessoa bate a meta, mas na hora que bateu a meta, ela nunca recebe poxa, legal, tu bateu a meta, parabéns, vamos celebrar essa meta que a gente comemorou hoje. E o celebrar não é gastar dinheiro, não preciso comprar coisas para fazer isso, mas é celebrar com a equipe, é parabenizar todo mundo junto, deixar um clima leve no ambiente, no setor de trabalho. Então, essas coisas fazem com que o funcionário ele tenha saúde mental. É ele ser reconhecido pelas coisas que ele está fazendo. Às vezes a pessoa chega, se esforça tanto para chegar no fim do mês e bater a meta, que o cara nenhum, Márcia, tu bateu tua meta. É assim, é como se fosse sua obrigação e no mês que vem a tua meta vai ser 2x desse que tu já fez. Então, é desrespeitar essa pessoa como ser humano. E essas pessoas não são máquinas. A gente precisa ter esse entendimento. Né? Uma pessoa que está passando por um problema em casa, ela não vai ter o rendimento que ela tem normalmente no trabalho. Uma pessoa que, para chegar no trabalho, tem todo um processo para ela conseguir chegar, tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, depois tem que pegar outro ônibus, ela tem que andar um pedaço, é óbvio que ela não vai ter o mesmo rendimento daquela pessoa que veio de carro. E eu preciso ter esse olhar. E para ter esse olhar, eu preciso de quê? Eu preciso conhecer a história de quem está trabalhando comigo. Eu preciso observar, poxa, aquela pessoa, ela vinha no rendimento sempre aqui. X, daqui a pouco ela cai para menos X, vou demitir. Ela não tá rendendo o que eu tô precisando. Por que ela não tá rendendo o que eu tô precisando? Que situações estão acontecendo na vida dela? Chama essa pessoa, faz uma entrevista, escuta. Ó, tô aqui pra te ouvir. Eu observei que novembro, dezembro e janeiro você conseguiu bater a meta, tá vendo bem. Mas agora em fevereiro, em janeiro, sei lá, deu uma queda no final de janeiro e agora não tá bem. O que é que tá acontecendo com você? Escuta essa pessoa. Não adianta a gente simplesmente desligar, porque o custo desse desligamento para eu contratar uma outra pessoa é muito maior do que simplesmente eu ouvir, identificar qual é a demanda daquela pessoa e tentar sanar aquele problema. E esse funcionário ele vai trabalhar muito mais motivado, porque ele vai dizer, poxa, eu fui escutado nessa empresa, eu fui respeitado nessa empresa, eu fui acolhido nessa empresa, tá em sintonia. E aí ele vai dizer, o quê? Poxa, eu vou querer sair daqui, porque eu sei que quando eu tiver situações difíceis na minha vida, aqui, que é a minha segunda casa, mas é um lugar que às vezes eu ainda passo mais tempo do que a minha própria casa, vai ser um lugar que eu posso ser quem eu sou de verdade. Eu não preciso me esconder. E isso faz com que o ambiente de trabalho mude, isso faz com que a produtividade aumenta, né? Isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes a esse local de trabalho. Então, isso vai fazer com que esse funcionário tenha muito mais saúde mental para estar desenvolvendo o que ele precisa desenvolver das atividades que ele tem no dia a dia. É eu identificar que a pessoa está com o semblante mais fechado, que ela está mais triste, ou que ela foi no banheiro e voltou com os olhos vermelhos. Né? Então, poxa, ela provavelmente estava chorando. Por que será que essa pessoa chorou? O que será que está acontecendo na vida dela? E ouvir. Agora, quando a pessoa ela já está passando por um problema em casa, e aí ela chega na empresa e só é cobrada, e ela sente medo e insegurança com relação à estabilidade dela, porque o trabalho
é que dá essa remuneração para que ela consiga, talvez, tentar resolver as broncas que tem em casa, como é que essa pessoa vai viver nesse estresse o tempo todo? E aí a OMS, ela fala, no relatório anual que ela divulgou, acho que foi em 2021, ou foi, acho que foi 2022, ela lançou, né, esse relatório anual sobre a doença mental. E aí ela coloca que um dos fatores que faz com que as pessoas adoeçam, né, mentalmente, são esses fatores estressores. E aí isso também me veio, eu ficava me questionando, nossa, por que o Brasil, que é um país tão massa, que é tão legal, que as pessoas têm o carnaval, fazem festa nas ruas, são acolhedoras, porque o que a gente escuta das pessoas dos outros países é que o Brasil é um país acolhedor. Sim. O que é que acontece, então, para o Brasil estar sempre nesses índices de primeiro e segundo lugar nos rankings de ansiedade, nos rankings de depressão? O que é que está acontecendo com o povo brasileiro? E aí eu fui dar essa pesquisada, né? E a OMS, ela vai falando que quais são os fatores que são preponderantes para esse adoecimento mental. E ela fala assim, que tem os fatores que são pessoais, os fatores que são ambientais e os fatores que são familiares e sociais. E aí, eu observando, né, tem aqui um fator que é o estrutural, que é esse fator do que está ao redor da gente, e aí tem segurança econômica, tem boa qualidade de infraestrutura, igualdade de acesso aos serviços essenciais, justiça social e igualdade social. A gente precisa ter isso para conseguir ter saúde Ou mental. seja, o básico. O que deveria ser Exato. básico não é entregue. E aí, como é que estão essas estatísticas do Brasil? Né? Você se sente seguro para sair na rua com o seu celular? Você sente que a distribuição de renda, né, quando ele fala aqui da segurança econômica, você sente que hoje há uma segurança econômica realmente? Ou você fica inseguro, você tem que trabalhar mais para ganhar mais e tudo tá caro e eu pago muito imposto? Então, esses fatores, né, eles são essenciais para que a gente tenha uma saúde mental. E nós, como brasileiros, estamos com isso lá embaixo. E aí eu disse, poxa, são essas coisas que fazem com que a nossa população adoeça. E como eu posso fazer isso? Eu posso tentar, pelo menos nessa minha base organizacional, trazer isso para esse funcionário. Se é uma empresa que a pessoa errou a primeira vez, demite. Outra pessoa chega, fez uma coisa, demite. Não entregou relatório, demite. Como é que eu vou estar dando essa segurança? Né? A gente diz a segurança econômica porque a pessoa vai ficar. O que me move para trabalhar ali é o financeiro. Se eu sou a qualquer coisa, a qualquer deslize, eu sou demitido. Como é que eu vou estar bem, eu vou estar em paz para estar naquela empresa? Agora, se é uma empresa que faz assim, ó, beleza, tu errou. Vem cá, vamos ajustar. Isso aqui que tu fez foi assim, assim, assim. Tu tinha o conhecimento dessa estrutura aqui que a gente precisa para não ter esses erros? Não. Então vamos colocar em prática. É assim que a gente faz. Beleza, foi lá. Voltou o cara e errou de novo, a segunda vez. Conversa com ele de novo. Ah, não, dessa vez, desculpe, eu errei realmente porque eu tava com muita coisa na cabeça, não prestei atenção. Mas tu ouviu, ele tá com um problema em casa. Então, vamos ajudar ele a resolver esse problema? Né? A empresa, ela precisa ter esse olhar para o funcionário. Porque o funcionário é parte dela. Um olhar mais humanizado, né? Uhum. Um olhar principalmente da liderança. Todos têm realmente um papel importante na organização, de cuidar do colega, de ajudar, de incentivar. Mas a liderança, ela precisa ser mais preparada para isso. Ser uma liderança forte, para que tenha liderados fortes também. E uma liderança que muitas vezes não cuida nem de si, não vai conseguir cuidar do próximo. Não vai conseguir ter uma empresa que flua de verdade, onde as pessoas têm, como você falou, saúde, porque saúde é um conjunto. Uhum. Não é só estar bem fisicamente, não é só estar bem na aparência, é estar bem com todo o conjunto, né? Por isso é importante que a liderança esteja atenta a isso, olhar para si primeiro, a ter um autocuidado e aí sim vai poder passar isso para os seus liderados. Então é um trabalho muito forte que o RH vem tentando fazer com as lideranças, porque se o papel principal da empresa, vamos dizer assim, de chefia, ele não tem isso na mente dele bem cravado, não vai dar para passar para os outros. Uhum.
E assim, hoje em dia, muitas empresas estão tendo a possibilidade de ter um psicólogo. Você já faz alguns trabalhos em organizações, não é isso? E assim, é muito bacana ver que isso tem acontecido pós-pandemia, que algumas empresas já estão com esse olhar de cuidado, mas o número ainda é muito pequeno, diante de tantas outras que não fazem essa prática, né? Então, o que é que você deixaria de dica? Pode falar até diretamente com o pessoal. O que é que você daria de dica para esses líderes, para que eles possam ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de cuidar da saúde mental também de seus funcionários? Primeiro, né, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico. Há alguns anos atrás, tem aquele filme de Charlie Chaplin, né? Eu esqueci agora. Tempos modernos. Tempos Modernos. É maravilhoso. E a gente estuda ele na faculdade, né? Vai já, administração com certeza assiste, RH, psicologia. E o que é que esse filme ele está ensinando? Naquela época, era aquela realidade de vida, né? Com essa questão da Revolução Industrial, muita coisa foi mudando na nossa vida e acelerou muita coisa. Só que a gente já está em outra revolução. E se eu continuo achando que a modernidade era a Revolução Industrial, eu já estou para trás. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro celular com 15 anos de idade. E a minha mãe ainda ficou reclamando porque achou que eu era muito nova para ganhar um celular com 15 anos. Hoje em dia, eu vejo crianças, né, com 4, 8, sei lá, até menos às vezes, que já têm o seu próprio celular. Por quê? Não, porque o pai precisa passar uma comunicação, porque precisa ajustar o horário que vai pegar na escola e tem que comunicar que tem que esperar em tal lugar, né? Não é simplesmente porque eu quero dar um celular pro meu filho. Eu vejo que o que move alguns pais é a necessidade de comunicação com o filho. Que essa necessidade de comunicação na minha época não existia. A gente fazia assim, olhe, de 10 horas esteja sentada aqui nesse banco. E se meu pai chegasse, eu tinha que estar lá de 10 horas sentada no banco, porque foi um acordo. Se eu não tivesse lá de 10 horas e ele tinha que sair às 10h30, ele ia embora, porque ele tinha o compromisso dele, e eu ia pra casa. E quando chegasse em casa de noite, é que ia ter lá a discussão. Mas eu não disse que você tinha que estar lá de 10 horas. Não, pai, mas eu esqueci. Era assim. Agora não é mais assim. A gente tá nessa celeridade. Tudo tem que ser pra ontem, tudo tem que ser agora. Se eu mando WhatsApp, pô, eu mandei WhatsApp pra tu, aí tu não respondeu não, né? Tudo é rápido. Então, eu preciso me adequar à realidade que eu tô vivendo hoje. Eu sou líder de 20 anos atrás? Não. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso fazer coisas que me coloquem no cenário de hoje. 2023. Eu pensei que 2022, depois eu lembrei que a gente já mudou de ano. Tá passando tão rápido, não é? né? Já estamos em fevereiro de 2023. Mas a gente precisa pensar dessa forma. Então, o líder, ele precisa estar atualizado. O líder, ele precisa estudar. O líder, ele precisa ler. O líder precisa fazer mentoria. O líder precisa fazer cursos online. O líder precisa ir para workshops, ir para congressos, conhecer as lideranças de outras empresas. Então, quais são as empresas aqui no Brasil hoje que são cases de sucesso? Eu vou estudar a história dessa empresa, eu vou saber o que é que eles fazem de certo. No financeiro, qual o tipo de financeiro que hoje é referência nas empresas aqui? É esse financeiro aqui. Então, poxa, vou lá, eu como financeiro, vou pesquisar, vou estudar, vou saber quais os melhores programas que estão colocando. Porque também, hoje em dia, não é mais naquele carnezinho do papelzinho. Então, eu tenho que me atualizar. Eu tenho que saber alimentar as planilhas. Como é que eu vou cobrar do meu liderado se eu não sei mexer no sistema? Então, o líder precisa estar atualizado. Quando ele se atualiza, ele vai entender essas demandas do mercado. Ele vai entender que as soft skills são necessárias. Ele vai entender que eu contratar uma pessoa por competência técnica, mas sem inteligência emocional não vale nada. E aí ele vai começar, pô, que negócio é esse aí de inteligência emocional? Deixa eu pesquisar sobre isso aí também. Deixa eu ver esse aqui, soft skills, quais são as minhas, né? Esse perfil comportamental, qual é o perfil da minha equipe? Como eu posso motivar a minha equipe de acordo com o que cada um tá ali apresentando de perfil comportamental? E eu entender o meu perfil comportamental também. Porque eu vou respeitar. Poxa, se eu sou dominante, eu não vou sair passando feito um trator em cima de todo mundo, porque tem aquela ali que é estável e ela precisa ter tudo organizadinho para fazer as coisas. Então, o líder ele precisa estar atualizado. Quando ele começa a se atualizar, a entender esse cenário, ele vai começar a perceber a importância de cuidar do outro, a importância de ouvir o outro, a importância de entender quem é quem na equipe dele para fazer com que essa equipe renda. Então, tudo isso é um processo. Mas se eu paro no tempo e fico lá atrás e fico só reclamando das coisas que estão acontecendo,
Eu não vou fazer com que essa equipe ande. Eu não vou dar rendimento, eu não vou dar produtividade, porque as pessoas já vão chegar no meu trabalho reclamando. Então, poxa, beleza, foi difícil pegar ônibus lotado, mas que bom que você ainda tem ônibus para conseguir pegar. Na época do meu avô, ele tinha que andar lá de Quase Dois Unidos até a Encruzilhada para pegar o ônibus para vir para o centro da cidade. Aí ele dizia, é melhor continuar É andando. longe. Né? Gente, eram mais de 7, 8 quilômetros todos os dias para ele pegar o bonde, que é o bonde que é pendurado, que é aberto, né? Aí ele dizia, era melhor continuar andando e chegar no porto do Recife. Ele trabalhava no porto. Então, hoje em dia, a gente tem ônibus até para aquelas comunidades, porque pelo menos de lá perto de onde eu morava, tinha os ônibus, você desce do ônibus, tem um micro-ônibus que leva para as comunidades, porque às vezes o ônibus grande não entra. Mas tem Kombi, tem van, tem mototáxi, tem aplicativo. Então, o que é que você pode agradecer? Né? Poxa, tem um ônibus, mas a passagem tá cara. Beleza, mas tu tem dinheiro para pagar a passagem. Tentar enxergar o lado bom, né? Ser grato. Exato. E esse olhar de gratidão vai contaminando toda a tua equipe também. Né? Porque aí um chega, vai começar a reclamar, aí vai, eita, mas graças a Deus que eu consegui chegar, porque eu tenho um trabalho. Então, o líder, ele precisa ter esse olhar de gratidão também. E essa gratidão, ela é comprovada cientificamente que melhora o resultado. Melhora o resultado da equipe, melhora o ambiente motivacional que está ali dentro, melhora a tua saúde física. Né? Então, o líder, ele precisa estar antenado. Se ele não estuda, se ele não se liga nessas coisas, ele fica para trás. E, consequentemente, ele está segurando a equipe dele. Ele não está fazendo com que a equipe dele cresça. Não avança, não tem como avançar, né? Fica engessado demais o processo com uma liderança dessa. Ele não vai conseguir nem ouvir sugestões de forma nenhuma, né? Um líder que não procura crescer, ele jamais vai pensar que um liderado tem como trazer uma ideia inovadora que vai fazer com que a empresa cresça ainda mais. Porque a mentalidade dele está presa lá atrás. Porque ele tem medo desse crescimento. Tu falou de engessada, aí eu fiquei aqui imaginando. Imagina realmente um bonequinho de gesso, né, que representa esse líder segurando todos os liderados dele dentro. E os liderados querendo sair, mas ele tá ali duro, engessado, sem permitir que as pessoas saiam. Quando a pessoa tá confinada nesse ambiente de engessamento, ela vai ficando triste, ela vai ficando estressada, ela vai ficando desmotivada, vai ficando irritada. E isso são sinais de quê? Né? Da depressão. São indicativos de que eu provavelmente vou ter essa doença mental, né? Eu vou ter uma crise de ansiedade. Vai se instaurar em várias pessoas da minha equipe, né? Uma síndrome de burnout. Então, são todos problemas que podem ser evitados se a gente olha com mais empatia. Não começa do dia para a noite, né? Exato. Então, esse líder engessado, ele está aprendendo o crescimento das pessoas. E quando a gente impede esse crescimento, a gente adoece, a gente sofre. Tá? Eu lembro que a minha mãe, ela gosta muito de cuidar de plantas, e ela tinha uma plantinha, um jasmim, tem uma florzinha bem cheirosa, né? E aí ela tinha o maior cuidado com esse jasmim dela, porque tem umas florzinhas cheirosas, e ela tá dando as florzinhas já lá, não vou cortar, não vou podar. Só que a minha vizinha da frente, ela tinha também um jasmim, só que ela plantou na frente da casa mesmo, na calçada. Então, esse jasmim, ele não podia crescer muito, porque senão ia atrapalhar a circulação das pessoas, essas coisas todas, ia enganchar no fio. Então, ela estava sempre podando o jasmim. E o jasmim dela fica a coisa mais linda, uma bolinha assim, lindo, bem grande, cheio de folha. E de manhã tava só os talos assim. A poda é necessária. A gente precisa podar, né? Essa poda, ela é necessária. Só que às vezes os líderes, eles não podam, eles estouram. É diferente. Né? A poda, ela é necessária. A poda, eu tô ali, ó. Ó, não vai por aqui não. Ó, preenche esse formulário. Ó, faz esse relatório. São podas estratégicas. Exato. Né? Para fazer com que ele estoure, ele fique lindo, ele fique cheio de flores, ele desenvolva de uma forma saudável. Né? Então, às vezes as pessoas não querem podar, porque pensa que eu vou sufocar o meu funcionário, deixa ele lá livre. E lembra que a plantinha de manhã não estava desenvolvendo porque ela estava sem rumo. Mas a partir do momento que eu vou fazendo esses cortes pequenos, né, essas podas necessárias, eu estou estimulando o crescimento do meu funcionário. Então, essa poda é o quê? É eu colocar um psicólogo dentro da minha empresa para ouvir, para direcionar, para dizer, o teu movimento aqui com a equipe não tá legal, você não tá tendo uma boa desenvoltura. Vamos tentar ajustar isso. O que é que tá vivo em você que deixa você agindo dessa forma mais ríspida com as pessoas?
É uma poda que melhora a comunicação, que ensina o outro a se comunicar melhor, né? É uma poda que ensina os processos. Não, eu vou colocar alguém aqui para a gente fazer esses processos. É uma poda que coloca alguém para inserir uma cultura organizacional dentro daquela empresa. Então, essas podas vão fazer o quê? Que a empresa cresça. Não que a empresa morra. Só que, às vezes, como a minha mãe, a pessoa tem medo de podar. Né? E aí, fica para você como líder, né? Você tá podando, não tá podando por medo que ela morra, ou tá cortando logo tudo? Achando que é a solução. Não é? Verdade. A poda é necessária. Que reflexão, né, gente? Então, que a gente venha podar o que precisa ser podado em nossas vidas e que a gente ajude nossos colegas a podarem também na vida deles para que eles possam crescer ainda mais e florescer, como que aconteceu com a plantinha. Não é? É muito importante falar de saúde mental, né? Muito importante a gente refletir do que tem acontecido, de como o mercado atual está se voltando para esse pensamento, mas que ainda é muito pouco. E assim, né? É importante a liderança, mais uma vez eu falo, líderes entendam, vocês precisam se qualificar, vocês precisam estudar, ler, porque o mercado está exigindo. E se vocês querem ter os melhores na equipe, vocês precisam ser o lugar onde todo mundo quer estar. Então, que a sua empresa não permaneça como sempre foi há 5, 10, 20 anos atrás, mas que, de fato, mude para que pessoas qualificadas façam questão de estar nesse time. E é isso que eu deixo de dicas. De dica, né? Vamos lá, Nathalie. E aí, sobre essa questão, né, da liderança estar atuando com a psicóloga junto à organização, como é esse trabalho exatamente? Como é que funciona essa escuta? É parecida com a clínica? É diferente? Fala um pouco para a gente, para que a gente possa entender exatamente no dia a dia como a gente pode incluir isso nas empresas que ainda não têm. Como a RH, eu queria entender exatamente essa prática. Certo. Há uma primeira diferença, né, que é o psicólogo, ele pode ser um psicólogo organizacional. Então, esse psicólogo, ele vai estar dentro da equipe do RH e o foco dele vai ser diferente do psicólogo clínico, né? Então, ele vai focar nessa cultura organizacional, ele vai focar em treinamento, em desempenho. E aí, isso vai depender do porte da empresa, né? Tem empresas que não têm condições de ter essa própria estrutura, então eles contratam a líder, que vai levar tudo isso para eles, né, como uma forma de otimizar o serviço deles sem que eles tenham esse custo operacional. Então, o psicólogo ele pode atuar nessa área, como também o profissional de RH, né, o profissional de administração, para fazer esses treinamentos, essa seleção. E o psicólogo ele também pode atuar dentro da empresa, mas com o olhar voltado para a clínica, com esse cuidado de escuta, como um atendimento psicoterápico individual que a gente faz nas clínicas, que a gente faz nos consultórios. Então, são dois caminhos. O psicólogo ele pode trabalhar no RH ou ele pode trabalhar nessa clínica. Né? E dependendo da demanda da empresa, ele pode até trabalhar em outras áreas que a empresa for tendo. Né? Se a empresa tem creche, esse psicólogo pode trabalhar nessa empresa. Isso vai depender do porte da empresa. Então, hoje eu trabalho como psicóloga clínica na empresa. Então, eu não vou no meu consultório. Alguns dias da semana eu estou na empresa, atendendo a demanda da empresa. O que o funcionário precisar, né? Quando o funcionário precisar, ele sabe que pode abrir aquela porta e está disponível para ser escutado. E aí a gente tem as intervenções. Existe um sistema de plantão psicológico, que aí é igual uma emergência, só que é uma emergência psicológica, né? Então, eu tô com um problema, eu preciso tomar uma decisão, não sei por que caminho seguir, eu gostaria de falar com alguém sobre isso. E aí, vai para esse psicólogo, e o atendimento é geralmente em torno de 1 hora e meia, e faz esse plantão. A pessoa conseguiu resolver, decidiu qual a demanda, e ela não sente mais a necessidade de voltar. Ela não precisa fazer esse acompanhamento psicoterápico. Já existem outras demandas, que aí é uma demanda, por exemplo, a minha equipe, né, tá com muitos atritos. Então, eu gostaria que algumas pessoas específicas fossem para o atendimento psicológico. A pessoa topando, né, porque tem que ser uma coisa que é uma vontade dela. Então, a pessoa vai para esse atendimento. E a gente chama de terapia breve focal. A gente vai resolver o quê? É breve, porque ela tem a quantidade X de sessões, e é focal porque ela tem o foco.
é o problema de relacionamento da equipe. Então, a gente vai trabalhar isso nessas sessões. Eu não vou trazer, assim, traz, né? Querendo ou não, são as nossas vivências, a nossa história, mas eu não vou estar lá, hoje é porque aconteceu isso na minha família e trazer fatos aleatórios. Não, eu tô ali para resolver o problema que eu tenho na empresa. Meu problema é esse com a relação dos meus amigos É de mais setor. direcionado. Exato, e a gente resolve isso. Né? Agora, por exemplo, não, meu problema não é no setor, não é na empresa, mas com a minha família tá acontecendo tal situação e eu não tô me sentindo confortável. E isso tá me tirando o sossego. Eu não consigo pensar no meu trabalho porque eu só tô pensando nisso. E aí a gente também vai escutar, né? Para dar um direcionamento para que a pessoa consiga lidar com aquela situação que tá tirando a paciência, que tá tirando a paz dela em casa. E aí ela vai aprender a lidar com isso e aprender a lidar com outras situações da vida. Né? Então, é esse trabalho que o psicólogo clínico faz dentro das empresas. Não é aquela psicoterapia que eu vou ficar 5, 6 anos. Não, é um trabalho mais objetivo para que você resolva esse problema que está te deixando com o teu potencial, a tua produtividade mais baixa, e a gente vai trabalhar para que esse potencial ele chegue no topo, né? Para que você renda, não para a empresa, mas renda para você mesmo o máximo que você consegue. Consequentemente, A empresa vai ter essa lucratividade também. Né? Porque se eu tenho pessoas boas, se eu tenho pessoas saudáveis, se eu tenho pessoas motivadas, lógico que os meus números vão estar lá em cima. Né? A empresa dá, mas a empresa ganha. não é um custo, é um investimento, né? Exato. E muitos líderes têm essa ideia na cabeça de que não é um custo a mais que eu vou ter, estou passando por alguns apertos. Não é um custo. Se o retorno é valioso, vale repensar, né? Uhum. Se de fato não está na hora de ter esse apoio psicológico dentro da empresa, também conta com a confiabilidade, a questão da confidencialidade também, né? Exato. Porque tem muita gente que pensa que não, eu não vou poder falar para minha psicóloga, que é organizacional, porque ela vai levar para o meu chefe. Não, né? A gente tem um acordo de sigilo. Né? E o sigilo, ele é do profissional. Né? Um sigilo que é regido pelo código de ética do psicólogo. Então, o que a gente trabalha lá, fica lá. Por mais que eu identifique algumas coisas, mas a gente não pontua, até que o cliente traga essa demanda. Então, vamos supor, eu tô atendendo você e tô atendendo teu liderado. Teu liderado tá malhando pau em tu. Eu já tô vendo que tu tá me falando também algumas coisas, que tu não tá sendo uma boa líder, mas eu não vou fazer essa intervenção. Porque senão eu tô entregando o liderado. Então, são coisas diferentes. Aí, a partir do momento que você começa a identificar que precisa dessa mudança, a gente vai pontuando, mas eu nunca vou estar falando do que o liderado fala. Ah, mas veja, os seus liderados chegaram aqui e apresentaram essa realidade aqui. Você está dizendo uma coisa diferente. Não é assim. Né? Isso aí a gente trabalha com o organizacional e todo mundo sabe o que todo mundo está falando. Ou então é sigilo para todo mundo também o que está acontecendo. Mas sabendo que esse feedback vai ser para que o teu líder cresça. Mas aí são programas específicos, né? Todo mundo sabe que está participando dessa pesquisa de clima. E aí são coisas diferentes. Mas no atendimento clínico que a gente faz na empresa, não. É simplesmente um ambiente seguro onde o funcionário vai poder falar, vai poder colocar para fora aquelas coisas que estão angustiando, que estão trazendo tristeza, que estão trazendo aflição, e vai fazer com que ele melhore esse desempenho, né? Com que ele entenda o que é que está deixando ele desse jeito, para que ele possa produzir melhor. E aí vem uma outra coisa que é interessante, né? Você falou assim do custo do financeiro, mas tem algumas pessoas que falam desse custo, mas de tempo, né? O investimento de tempo. Vai passar 30? Vai passar 40 minutos afastado do setor? Não, e essa quantidade de relatório, né? Essa quantidade de planilha que vai ter que fazer aqui. Só que, imagina o funcionário tá lá, né, digitando a planilha, mas ele realmente não tá com foco naquela planilha. Ele não tá 100% ali. Porque ele tá pensando na hora que ele vai largar o trabalho, que ele vai ter que pegar o ônibus, que ele vai chegar em casa, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo outro. E já tá pensando que o menino tá doente em casa e que provavelmente ele vai ter que passar a madrugada acordado dando remédio. Ou até mesmo os problemas dia a dia no trabalho, né? Porque eu não sou reconhecido, porque eu só tenho uma demanda nova, eu não tenho um feedback positivo. Junta tudo isso, Exato. ele não vai render. Mas se eu pego esse funcionário e tiro ele 40 minutos por semana, né? Não é por dia, por semana, ou 30 minutos, né? E diga, vai lá, tá liberado. Sem bronca, zero bronca.
esse funcionário vai voltar muito mais motivado. Ele vai voltar cheio de ideias, ele vai voltar com vontade de colocar o que ele está aprendendo em prática. Renovado. Né? E aí, se a gente fizer hoje uma pesquisa, né, realmente eu fiz essa pesquisa com as pessoas que eu estava atendendo, 100% disseram que houve uma melhora significativa na área profissional, na área pessoal, né, na área relacional consigo mesmo. Então, imagina, se eu tenho um funcionário que ele agora não está mais com conflito com ele mesmo, ele está bem, ele se entendeu, ele vai produzir. Se eu tenho um funcionário que não está preocupado com a disputa do amigo do lado, ele começa a perceber que é uma equipe, ele vai produzir mais. Né? E isso a gente trabalha nesse atendimento clínico. Então, eu não estou perdendo tempo em liberar o meu funcionário. Eu estou investindo, né, para que isso tenha um rendimento para mim depois. Muito bacana mesmo. E quando você falou da questão de as planilhas que tem que preencher, tudo isso me fez lembrar a questão de metas, né? Que muitas empresas trabalham exatamente com metas, e é bem metrificado o que precisa ser entregue. Algumas empresas premiam esses funcionários e eu acho muito importante a gente falar da questão de premiação em grupo e premiação individual. Uhum. Porque não é só premiar a pessoa individualmente, ela precisa ter um espírito de equipe, saber que se o colega dela vai bem, ela vai bem também. E se ele não vai bem, ela tem um papel de ajudar. Eu vou ajudar meu colega, porque eu quero que ele fique bem. Consequentemente, eu também estarei. E no final do mês receberei minha meta batida por conta disso. Então, acredito que tem importância, né, quanto a isso, de verificar até a questão de metas. Não para causar brigas ou aquela intenção da pessoa pensar, não, ele é meu rival, eu tenho que ser melhor que ele. Não. Estamos no mesmo barco. Uhum. E se o barco furar, vamos afundar. Uhum. E essa setorização também. Né? O povo lá de baixo, o povo da outra unidade, o povo da sede, o povo do anexo. Né? Não tem isso. Nós somos essa marca. Nós somos essa empresa. Se um desses aqui sair, não funciona. É igual um quebra-cabeça. Né? O quebra-cabeça pode até estar ali. Você pode até entender o contexto, mas se você tira uma peça, ele não está completo. Vai ficar sempre faltando algo. Exatamente. E esse algo é um funcionário seu. Esse quebra-cabeça, ele precisa estar completo ali. Eu gosto de dizer um exemplo do corpo, né? Mão é mão, olho é olho. Uhum. Mas a mão sozinha não faz nada, o olho sozinho não faz nada, precisa do complemento. Uhum. Então, cada funcionário ele tem um papel importante na organização. Exato. Não importa a função. É uma engrenagem. Precisa que todos estejam bem alinhados para que funcione de fato da melhor forma, né? Uhum. E mesmo sendo todos dedos, cada um é um dedo diferente. Cada um vai pensar de uma forma diferente. Exatamente. Cada um vai ter uma técnica diferente. E aí, quando eu junto tudo isso, né, tá aqui os dedos da minha mão. Todos estão no mesmo setor. Mas se esse aqui dá uma dica, esse aqui dá uma dica, esse aqui dá outra, esse aqui dá outra. Quando vê, poxa, a gente conseguiu fazer o mesmo trabalho que a gente precisava fazer em X tempo, a gente reduziu. Por quê? Porque a ideia de cada um faz com que a gente otimize o processo. Eu costumo ler alguns cases de sucesso assim, de algumas empresas, e eu lembro que quando eu estudava no Senai, o professor de qualidade, né, falando, dando as ideias, ele falou assim de uma história de um rapaz, de uma empresa de pasta de dente. E aí falou assim, né, que estava vendendo pouca pasta de dente, que precisava aumentar, que o mercado não estava, tinham outras novidades, outras coisas. E aí a ideia veio do cara da limpeza, né? Aumenta o buraco da pasta de dente. Antigamente o buraquinho era pequenininho. Quando o cara aumenta o buraco, consequentemente sai mais pasta, vai vender mais, que a pessoa tá gastando mais, né? Mas foi o quê? O cara da limpeza, porque provavelmente ele teve uma vivência com relação a essas coisas de material. Então, ele percebeu, né? Então, ele pôde contribuir. Mas ele precisava estar fazendo parte da minha equipe, ele precisava ser ouvido, ele precisava entender que ali ele tinha voz para falar a ideia dele. Então a empresa ela precisa olhar dessa forma. Todo mundo que está ali é empresa, então todo mundo que está ali tem um valor, tem uma contribuição. Se eu vejo essas pessoas como isoladas, não, esse setor aqui é o setor que faz a empresa andar. Então tira o outro setor que não faz a empresa andar para ver se a empresa anda de verdade. Todos os setores fazem a empresa andar, porque senão eles não existiam.
Então, eu preciso respeitar o meu trabalho, ok, valorizar o meu trabalho, sim, mas eu preciso também entender que o trabalho do outro é importante ali. Então, essa questão das metas coletivas, né, faz com que eu respeite, porque, poxa, se eu tô trabalhando aqui só focando no meu, se o outro não bater, eu também não bato. A gente precisa cooperar, a gente precisa se respeitar, né? Eu preciso entender que o outro é importante ali dentro daquela empresa também. Pois é, verdade. Sim, muito importante nesse momento que a gente está passando aqui, né? Eu já quero te agradecer por isso, né? Por esse momento, por estar aqui partilhando seu conhecimento. Acho que você é uma pessoa maravilhosa, eu sou sua fã, você sabe disso. E está sendo muito maravilhoso estar aqui com você. E queria saber se você tem alguma dica de livro, de autoconhecimento, alguma dica de livro para que as pessoas, a partir de hoje, tenham uma postura diferente quanto ao autoconhecimento. Que você queira deixar alguma frase, algo para que a gente finalize esse momento. Uhum. Um livro muito interessante, né, é o de Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Quando você entende, né, que não adianta ter só as inteligências técnicas, mas também a inteligência emocional para saber lidar com essas situações que a gente foi apresentando aqui, é muito importante, né? Então, esse livro, Inteligência Emocional, ele é ótimo. Tem um outro livro também, Inteligência Emocional 2.0, também é muito legal, com a linguagem mais acessível, porque o de Daniel Goleman, na verdade, ele pegou a tese dele, né, e transformou em um livro, mas esse Inteligência Emocional 2.0, ele já é mais fluido, né, aquela linguagem mais popular. Então, os dois livros são muito bons, vão te ajudar, né, a sair desse lugar que você está estagnado e começar essa jornada do crescimento, né, do cuidado, do olhar pelo outro. Outros livros que eu acho maravilhoso, que eu sempre indico, são os de Augusto Cury, né, e o que eu mais assim, sou apaixonada é porque Augusto Cury é brasileiro, ele desenvolveu a teoria dele aqui no Brasil, né, então é uma coisa que é realmente para nós, que somos brasileiros. Né? Então, vale a pena ler os livros dele sobre ansiedade, sobre a teoria da inteligência multifocal. São ótimos e também vão ajudar muito nesse embasamento, né, para enxergar as pessoas, cada uma como ela é, e entender e respeitar essas diferenças dentro das organizações. E eu também já queria agradecer, né, esse convite por estar aqui com você. Né? Foi maravilhoso essa conversa. Espero que seja muito proveitoso para você que está aí assistindo também. E agradecer, Dai. Foi um presente, né, ter você na minha vida e a gente formar essa parceria. Né? Obrigada. Maravilha. E se você tiver dicas do que você quer que a gente trate aqui, assuntos, você pode mandar para a gente no nosso Instagram, nosso YouTube também. E até o próximo!